Oi, boa noite. Eu sou Suelen Militello e eu tenho uma reflexão aqui para compartilhar com você, aqui na Palavra de Deus, na série de vídeos Identidade. Nós vamos falar agora em Gênesis, a partir do versículo, no capítulo 1, a partir do versículo 26, que diz assim, na Palavra de Deus: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E aí continua. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, um versículo muito conhecido de todos, acredito, né? E que fala, inclusive no plural, façamos. Por isso que aqui a gente tira toda a dúvida de qualquer tipo de fé que ache que Jesus não estava já no início, né, com o Altíssimo, porque por isso que fala no plural, façamos. Façamos são, né, mais de uma pessoa dizendo algo. Então, porque Jesus já estava ali fazendo com Deus Altíssimo o ser humano e tudo que há, e toda a criação, né, foi feita por eles. E aqui quando diz, façamos o homem à imagem, a nossa imagem e semelhança, você tem ideia do que é isso? Aqui nessa parte de identidade nós já falamos a respeito disso, mas eu senti de repetir isso, porque é tão importante. É tão importante reforçarmos isso, a identidade como filhos, a identidade que somos amados, mas também essa questão ela tem que estar muito intrínseca mesmo na nossa alma, tem que estar de uma forma simbiótica mesmo, a gente tem que entender de fato, tem que estar grudado isso na nossa mente, tem que ser assim automático, de que nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador, ou seja, tudo de maravilhoso que Deus tem, Ele depositou em nós também, toda a eficiência, toda a graça, toda a beleza que Deus é, Ele colocou em nós também. Ou seja, olha quantas boas expectativas Deus colocou a nosso respeito quando Ele nos criou. Quanto carinho. Ele não fez de uma outra maneira, né? Ele fez a imagem e semelhança, ou seja, se inspirando nele próprio para nos criar. Então, você já parou para pensar nisso? Quanto amor, quanta atenção, quanto nós somos especiais para Deus, o quanto Ele depositou em nós características que Ele maravilhosamente possui, tem. Porque quando a gente parte desse princípio, somos filhos pela filiação em Cristo Jesus. Mas quando a gente lembra também desse início de tudo, que até quando estávamos errantes, Deus nos amou muito antes. Nós somos escolhidos de Deus, somos escolhidos por Ele mesmo. E ao nos fazer, Ele nos fez com amor. A criação toda, Deus colocou a glória dele em tudo. Tem uma assinatura, a natureza, tudo. Não é à toa que no DNA acharam já as assinaturas que se repetem em cada pedacinho de nós e de tudo que há. Mas no ser humano, Deus se inspirou nele próprio para fazer a imagem dele. É muito lindo, ele se inspirou nele, nas características, na beleza que ele tem, depositando no ser humano também. Então isso tem que estar muito, muito, muito firmado, porque quando a gente vai olhar no espelho, quando a gente vai falar de nós mesmos, quando a gente vai, o nosso olhar ele tem que estar contemplando o desenho de Deus, contemplando aquilo que Ele colocou, porque foi Ele que nos fez. Então, como que Ele fez algo errado? Ele fez algo que não foi para a glória dele? Ele fez algo que foi um acidente? Não. Nós não somos acidentais, não estamos aqui por acaso, também nada em nós é por acaso. Nós seguimos a gênese ali da nossa família, né? Não vou entrar nesse assunto, mas a gente tem as nossas características físicas do pai, do avô, do bisavô, mas
sobretudo temos o desenho como seres humanos, o desenho de Deus nessa criação. Então Deus nos amou, Ele nos planejou com todo cuidado. Então nós temos que ter cuidado também quando nós falamos de nós mesmos, quando nós olhamos no espelho, para onde nós olhamos, se nós olhamos com crítica ou se nós olhamos felizes com o que Deus nos abençoou, porque aqui diz na palavra que depois da criação, Deus nos abençoou. Então, assim, é muito, muito importante. Isso tá muito firme em nosso coração. Depois aqui, nós vamos ler aqui no Salmo 63, buscando a Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Gente, aqui fala de uma adoração, fala do salmista, que é o Davi, reconhecendo a grandeza de Deus, porque a gente sempre vai fazer essa série de vídeos falando sobre nós e sobre quem Deus é, porque para a gente achar quem nós somos, nós temos que sempre achar quem Deus é. Mas o que é interessante aqui? Aqui ele reconhece que a alma tem sede de Deus, sede é assim a necessidade para sobrevivência, porque quando a gente está com sede, o que é? É quando o organismo já está muito tempo sem água. E a gente sabe que sem água a gente morre. Assim é sem a presença de Deus. Sem buscá-lo, sem saciar isso, a gente morre também. Então, por isso que ele compara com a sede. Então, a minha alma tem sede, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Porque da mesma forma que a gente precisa para a sobrevivência da água, assim é a nossa alma com Deus. A necessidade é a mesma. E aí ele fala, né, para ver, né, assim eu te contemplo no santuário, ou seja, eu quero vê-lo para contemplá-lo, porque a tua graça, a tua força, a tua glória, a tua graça, né, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Perceba que aqui ele já entende para que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para uma adoração a Deus. Nós somos feitos por Ele e para Ele temos que viver. Nós necessitamos dEle, buscar nele. Por isso que o título fala buscando a Deus, o título do Salmo. Porque esse é o segredo para a vida. De nada vai adiantar se a gente tiver tudo que a gente pede, que a gente espera, que a gente sonha, que a gente julga que é bom para nós, se a presença de Deus não estiver firme em nosso coração, acima de todas as coisas e preenchida, porque a gente só existe, a gente só está saudável se essa presença está no lugar certo na nossa vida, assim como a água, que sem água a gente começa a sentir vários indícios no nosso corpo de que algo não tá bom. Até a gente, de fato, até ir agravando. E se permanecer sem água, mesma coisa sem a presença de Deus. Então, a gente também definha da mesma maneira, morre. E aqui, quando ele diz, os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bem dizer-te. Então, ele fala do louvor, da adoração, bem dizer a Deus, porque se eu bendigo a Deus, eu estou sendo grata. E depois ele diz, enquanto eu viver em teu nome, levanto as mãos. Aí olha que profundo isso. A ciência, ela já entendeu, já tem um estudo que chama de ponto de Deus, o cérebro humano. Esse ponto de Deus porque eles fizeram ressonância e viram que o ser humano, quando ele está numa posição, quando ele está de joelhos, quando está com as mãos levantadas, gente, olha isso, quando ele está orando, quando está com as mãos levantadas, ou na posição de oração, que são as duas mãos juntas, aciona uma área do cérebro. Olha que coisa, gente, maravilhosa isso, porque isso é a prova definitiva de que a gente foi feito para isso, fica muito claro,
e de que isso traz um benefício para a gente, ou seja, a gente foi feito para isso já automaticamente tem uma ação em nós. Porque se a ressonância conseguir captar que a sona é uma área que no cérebro humano e que isso nos faz bem, traz bem-estar, então é porque nós fomos feitos para isso e também porque isso vai nos trazer o benefício. Então olha que interessante, por isso que ele reconhece já naquela época, ele fala, por isso que para sempre eu vou levantar as minhas mãos em adoração, porque ele sabia que para isso ele foi feito. Então, Davi, não é à toa que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque com todos os defeitos, assim como nós, por isso nós somos parecidos com Davi também, porque com todos os defeitos ele se voltava para Deus novamente, ele sabia que ele era nada sem Deus. Essa que é a qualidade de Davi, porque Davi entendia quem ele era, isso ele entendia, porque ele sabia que ele necessitava de Deus mais do que qualquer coisa. Então, que você possa, que Deus abençoe, que você possa, neste dia de domingo, assim como eu também, colocar Deus sobre todas as coisas e entendendo quem nós somos em Deus, vai ficando muito mais fácil da gente saber o que tem que fazer, qual que é a nossa direção. A direção é ir para Deus. A direção é essa. Vai para Deus, fecha a porta do teu quarto, fica um tempo com Ele. Mas não faça isso uma vez só no dia, não. Faça 2, 3 vezes. Não faça 5 minutos, não. Não coloque a hora para isso. Vá conversando com Deus. Vá deixando Ele preencher você. Preencher, preencher, preencher. Porque uma vez que Ele te preenche, não falta nada. E todas as outras coisas serão acrescentadas, como diz na palavra de Deus. E ela não falha. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Fui.